Muito bem, então, pessoal, boa noite a todos. Eu preciso agradecer a presença de todos os colegas, amigos. Essa, então, é a nossa webinar, a nossa 29ª webinar, das quais essa é a quarta de casos editados em TAV. Nós temos tido a oportunidade de convidar ex-residentes da Escola Paulista de Medicina, jovens cardiologistas intervencionistas, médicos experientes em TAV. Então, toda a matiz de pessoas experientes no procedimento. E a ideia é exatamente a gente colaborar com todo o Brasil, também colegas no exterior, para que a gente possa promover um programa de educação continuada e difundir cada vez mais a técnica entre muitos médicos espalhados por todo o Brasil. A TAV está completando aqui no Brasil 15 anos, o primeiro procedimento foi realizado em 2008, e agora a gente tem um certo grau, uma certa maturidade do procedimento, e no Brasil não é diferente. Então, muitos colegas têm feito procedimentos no Brasil todo. E como cada caso de TAV é diferente um do outro, então a ideia é a gente discutir 100 casos de TAV, e a gente vai disponibilizar todos os casos no YouTube, já temos isso, e também na plataforma Twitter X. Então, eu queria primeiramente agradecer os nossos apresentadores hoje, o Diego. O Diego Silveira é um colega cardiologista intervencionista, fez hemodinâmica conosco aqui na Escola de Medicina, Universidade Federal de São Paulo. E hoje ele atua no Mato Grosso do Sul. Ele é diretor de alguns serviços do Mato Grosso do Sul e ele tem sido responsável, ou um dos responsáveis, por difundir a técnica de angioplastia coronária, procedimentos estruturais no estado. Já estive lá visitando o Diego alguns anos atrás, eu fiquei muito impressionado com a atuação do Diego, com a sua liderança. Então, para nós é uma honra muito grande o Diego poder participar e apresentar a sua experiência com o procedimento de TAV. Diego, mais uma vez, muito obrigado por dividir seu caso conosco, e você sempre muito bem-vindo aqui na Escola Paulista de Medicina. Muito obrigado. A palavra é sua, Diego. Obrigado. Vocês estão me escutando bem? Perfeito. Então, tá bom. Primeiramente, professor Adriano, agradeço ao convite, ao Atílio aí no Canadá. Se tem uma coisa que eu tenho na vida é gratidão. Sei que muita gente não tem, mas gratidão é uma coisa que eu levo muito, e eu tenho muita gratidão à Escola Paulista de Medicina por tudo que me ensinou. E também pelo que o senhor fez aqui comigo em 2015, quando nós viemos aqui e conseguimos colocar a tomografia de coerência aórtica. Então, foi uma coisa que fiquei bem lisonjeado e muito feliz mesmo pela presença do professor aqui próximo de mim. Bom, hoje foi TAV casos editados, né? Então, assim, a gente vai falar um pouquinho aqui da nossa experiência. Nós estamos aqui, né? Então, vou falar sempre nós, porque geralmente aqui ninguém faz nada sozinho, somos um grupo aqui. Nós estamos num estado novo, onde tudo acontece basicamente na capital. A gente tem tentado difundir algumas coisas a mais para o interior também. Mas eu acho que a gente conseguiu ter, nesses 8 anos que estamos aqui, uma quantidade de TAV já razoável, que dá para a gente discutir um pouquinho com alguns casos que a gente tem. E quando eu falo de TAV, 100% aqui de toda a auditoria, de todos os colegas que pensam em TAV, a única palavra que existia aqui para eles era literalmente eletivo. Né? Então, isso foi uma coisa que bateu muito na tecla, incomodou muito a gente, que muitas vezes a gente pegava um paciente literalmente que precisava fazer uma coisa um pouco mais urgente, a gente tinha um pouco de dificuldade em relação a isso. Então, eu quis hoje mostrar um pouco essa dificuldade que a gente teve aqui, e que a gente hoje em dia tem tentado sanar um pouquinho essa situação, e que pode servir para que outros colegas aí do interior do Brasil, como eu estou, possa também pensar em cada vez mais estruturar o seu serviço e também aumentar a sua quantidade de procedimentos de TAV e também fazer com que você tenha uma retaguarda totalmente preparada para um caso de uma emergência. Vou passar o próximo slide, não sei se estava dando para ver. Perfeito, Diego. Então, tá bom. Então, esse paciente era o TAV número 58 aqui do Hospital KCM de Campo Grande, tá? Foi um caso atípico também, como eu estou dizendo, por se tratar de uma emergência, e a realização da TAV em regime de emergência com material disponível no momento. Então, ou seja, a gente está no interior do Brasil, à época a gente não tinha grandes indústrias que largavam os materiais à vontade aqui, então, ou seja,
a gente tinha que buscar e lutar com o que a gente tinha disponível no momento, né? Basicamente, era isso que a gente estava buscando naquela hora, se realmente valeria a pena fazer uma TAV com o que a gente tinha ou não. Então, basicamente, era um sexo masculino, 60 anos. Esse paciente internou no dia 8 de setembro de 2022, então, repare o senhor que a gente está falando isso de um ano atrás, tá? Então, com um quadro de uma angina instável e dispneia via pronto-socorro. Então, síndrome coronária aguda, sem supra, foi classificado, o paciente foi encaminhado para a UCO, e no mesmo dia, como era de praxe aqui, a gente tenta realizar já o ecocardiograma já nesse primeiro dia de internação, tá? Nesse primeiro dia de internação, então dá para perceber que é um paciente que tem uma fração de ejeção preservada, tem um ventrículo esquerdo também de contratilidade normal, ele não tem nenhum déficit segmentar de contratilidade, mas chamava a atenção uma fibrocalcificação da válvula aórtica de grau importante, com fluxo turbulento, uma área que ela classificou de 1,1, né? Então, assim, um gradiente de pico de 62 e um médio de 42. Então, classificou com uma estenose aórtica de moderada a importante. Foi essa descrição. E ela descreve também que sugere como complementação um transesofágico, para melhor avaliação dessa área valvar. Então, esse paciente, no dia 8, fez esse eco. No outro dia, logo cedo, o colega, o doutor Augusto, fez o cateterismo dele, né? E aí era um cateterismo de um paciente, então, que apresentava uma lesão grave no tronco da coronária esquerda, apresentava também lesão grave no terço proximal da DA, apresentava uma lesão grave também na CX marginal e uma oclusão crônica da coronária direita, né? E com um gradiente de pico a pico de 100 milímetros, como foi classificado. Então, a gente está diante de um paciente extremamente grave, que internou com sintomático. No dia 8, no dia 9, a gente está com esse paciente basicamente pronto para que a gente discutisse o caso relacionado à cardiologia, à cirurgia cardíaca, algumas outras coisas assim. Esse paciente foi submetido também ao Syntactise Score, que mostrava um Syntactise extremamente aumentado. Um paciente, quando eles dizem aqui, tanto que é ruim, tanto para a cirurgia quanto para a angioplastia, porém, a gente, diante de um Syntactise desse, a gente tende aqui, a gente tem uma muito boa relação com a cirurgia cardíaca. Isso é uma coisa que eu tenho muito orgulho de não ter o cirurgião aqui como concorrente, pelo contrário, é o meu braço direito, literalmente, porque nas complicações ou até mesmo nessas situações, sempre há uma discussão, e a gente tem feito muitos casos aqui de relacionamentos híbridos, onde o cirurgião faz minimamente invasivo uma mamária DA, com uma sequencial para uma marginal diagonal, e a gente trata o restante dessa coronária. Então, assim, chamamos a cirurgia cardíaca para que a gente pudesse ver como seria a avaliação deles também para esse caso. Então, não coloquei aqui agora o filme, porque não achei muito relevante, mas lá na frente a gente vai ver melhor essa situação. A ponto, quando você pega um STS score de um paciente desse, você vê, então, que o risco de mortalidade operatória é 2,5%, né? Então, ou seja, muitos lugares a gente sabe que é até maior o dia a dia de uma cirurgia cardíaca, infelizmente aqui no Brasil. A morbimortalidade em torno de 15,9, né? Então, ou seja, um paciente que cirurgia cardíaca olhou para esse paciente, quando fazendo nada mais, nada menos do que uma troca valvar aórtica relacionada também a uma revascularização do miocárdio, então, totalmente plausível para que eles pudessem pensar, nesse primeiro momento, em fazer uma cirurgia de troca valvar e também de revascularização. Então, a cirurgia fez essa abordagem, ela respondeu o parecer, e para ela, eles assumiram o caso no dia 10 de setembro do ano passado, tá? Optaram também por esperar 5 dias para a realização da cirurgia, pelo uso da dose de ataque e também pela manutenção que esse paciente usou no dia subsequente de AS e clopidogrel, não foi ticagrelor nesse paciente. E também nesse período, esse paciente apresentou um quadro febril, que foi identificado uma infecção do trato urinário e foi administrado antibiótico endovenoso. Então, basicamente, esse é o paciente que nos veio até o serviço nosso aqui em Campo Grande. Por conta daquele eco ser um eco que mostrou hora moderada, hora importante, mas apesar de eu achar que desde o primeiro momento é um paciente que tinha uma estenose valvar aórtica importante, ela, como escreveu para que eu fizesse realmente um transesofágico, nós solicitamos, então, que o Dr. João Saúde, ex-residente também da Escola Paulista de Medicina, que hoje chefia aqui o serviço de ecocardiografia de toda a parte estrutural,
o qual também tenho muito orgulho de trabalhar com ele, vi o crescimento do João desde o dia que ele chegou, e só tenho que contar vantagens, porque é um menino fantástico, e que cada dia mais está embutido aqui no serviço em fazer as coisas acontecerem. João descreveu já diferente um pouco da questão, ele já acha essa situação, um gradiente médio de 62, 42, mas uma área valvar indexada ele coloca de 0,43 mais ou menos, né? Então, ou seja, ele crava, então, que é uma válvula aórtica calcificada com estenose de grau importante. Então, talvez um pouco, a cirurgia cardíaca também quis, sabendo que era um paciente já que ia ser múltiplas revascularizações, se realmente teria necessidade naquele primeiro momento de já mexer nessa válvula aórtica ou não. Então, acho que basicamente foi isso, não por discordar só do eco da colega, mas sim para tentar também ver se poderia fazer uma cirurgia, acho que um pouco mais minimamente, de alguma forma, e depois lá na frente tentar mexer nessa válvula. Mas foi claramente optado depois nesse momento por uma cirurgia completa, né? Tanto uma cirurgia de revascularização e válvula aórtica com bioprótese. Então, o que todo mundo combinou foi cirurgia cardíaca. Perfeito. Diego, Oi. para a gente poder apimentar um pouco a discussão, claro. Então, um paciente com um STS de um pouco menos de 3, então seria um paciente de baixo risco, Perfeito. Né? Uhum. Considerando as variáveis do STS score, e pelas diretrizes internacionais e nacionais, então seria um paciente que seria a recomendação classe 1 poderia se encaixar tanto para TAV quanto para cirurgia de troca valvar aórtica. É isso o pensamento do seu grupo, de vocês? Não pelo fato, assim, que esse paciente já não entraria na DUT, pelo fato de ter 60 anos apenas, né? É verdade. Professor. Então, assim, foi uma coisa que a gente não pensou literalmente em TAV, porque realmente a gente iria ter dificuldade imensa de conseguir, junto a um convênio, falar que a gente fez um procedimento desse num paciente que não se enquadra na DUT de momento, né? Então, por isso que a gente, em nenhum momento, a princípio, pensou-se numa TAV para esse paciente, tá? Perfeito. Vamos em frente. Então, seguindo, na madrugada de 16 para o dia 17, então perceba que o João fez o eco desse paciente no dia 16. Então, assim, eu acho que isso aqui é muito relevante, porque eu sempre fico brincando com o João, que eu acho que foi ele que conseguiu estabilizar esse paciente. Na madrugada 16 para 19, o colega que estava na UCO, por coincidência, ele também é especialista em imagem cardíaca, ele aciona a equipe de hemodinâmica 3 horas da manhã. Então, ele refere que o paciente apresentou uma piora do quadro, com uma evolução súbita para choque cardiogênico e insuficiência respiratória aguda por edema agudo de pulmão. E aí, acionada a hemodinâmica, esse paciente é transferido para o setor de hemodinâmica já bem mal, intubação orotraqueal, sobre ventilação mecânica, altas doses de nora e vasopressina. Basicamente, eu lembro na época que era basicamente 100 de nora dobrada, vasopressina full também, e a gente ficou diante de um paciente, literalmente, que a gente viu que um paciente poderia morrer num transporte, mas era uma medida salvatória que a gente tinha de tentar fazer alguma coisa por ele ali na frente. Quando esse paciente chega na sala de hemodinâmica, basicamente a gente percebe que ele tem um desabamento, né, dessa lesão do tronco, então, ou seja, a lesão do tronco dele era uma lesão que nos deixava bastante tensa, então, assim, tinha essa lesão no terço proximal da DA, tinha uma lesão grave também na CX, e, assim, diante desse cenário todo, eu não pensei duas vezes, eu resolvi tratar esse paciente, né, então perceba que esse paciente sai de um STS score, por exemplo, de menos do que 3 e vai para um quase 15%, né, de mortalidade operatória e de mortalidade de quase 86%. Ou seja, então, jogar esse paciente ao colo da cirurgia cardíaca nesse primeiro momento, para que eles levassem para o centro cirúrgico, acho que seria uma coisa basicamente difícil para que eles pudessem estar deixando esse paciente em condições, até porque já era uma madrugada, 4 horas da manhã, até que você conseguisse chegar com toda a equipe de cirurgia cardíaca e começar uma cirurgia dessa, seria não muito antes das 8, 9 horas da manhã, e esse paciente não iria sobreviver nesse sentido. Então, basicamente, essa foi a angioplastia de emergência salvatória que a gente fez, tá? Então, era uma lesão gravíssima do tronco, o tronco praticamente fechando, a gente conseguiu colocar um stent de um calibre adequado, 4,5, ainda ficou uma lesão para trás, que era a lesão da CX marginal. A gente interpretou que é um paciente que precisava tratar todas as coronárias que a gente pudesse naquele primeiro momento.
Você perceba que a imagem ruim, porque é um paciente que era obeso, altas doses de nora, vasopressina, taquicárdico, o pacote completo de um choque cardiogênico e também um desespero que o hemodinamicista pode enfrentar nessa situação, né? Então, basicamente, foi essa a situação de momento. E aí, às 5 horas, o paciente estava com uma angioplastia de tronco para DA e de CX para marginal realizado. Mantinha ainda uma manutenção de choque cardiogênico, mau estado geral, permanência das drogas vasoativas. E a dúvida que nós tínhamos aqui era, né, balonar essa válvula aórtica para uma ponte, uma cirurgia cardíaca, mas ao mesmo tempo já foi feita a angioplastia desse paciente, ou a gente teria que mover montanhas, literalmente, né, para fazer uma TAV num sábado pela manhã, no interior do Brasil, com que a gente teria de momento aqui em Campo Grande. Né? Então, ou seja, nós paramos nesse primeiro momento, precisamos respirar um pouco, começar a ligar para representantes, para ver quem que tinha TAV, quais as TAVs que tinham disponíveis aqui na cidade naquele primeiro momento. E aí eu resolvi acordar o João, né? Então aqui tem um vereador aqui que sempre tem um aplicativo que é para chamar para melhorar o bairro dele. Eu apelidei o João de Chamo o João, pelo menos para o João fazer um eco, e aí a gente tentar, mais um colega também aqui, para a gente pegar e ter, né, um pensamento aqui, se a gente vai enfrentar uma TAV dessa, será que ele poderia, nesse primeiro momento, nos ajudar e tentar medir área valvar, alguma coisa nesse sentido, né? Então, a certeza que nós tínhamos, depois da discussão, era que estava descartada a cirurgia de troca valvar aórtica de emergência pela cirurgia cardíaca, né? Ou seja, o eco transesofágico evidenciou do João uma piora desse gradiente valvar. Se a gente iria fazer a análise do tamanho da área valvar, escolher essa prótese para pensar, ver o que teria na cidade pelo eco transesofágico apenas, e nesse momento era um eco transesofágico 2D, não era um 3D, ou se a gente tiraria um paciente em mau estado geral e levaríamos até a angiotomografia. O material que eu consegui na cidade tinha poucas unidades de prótese balão expansivo, que era uma Meril, uma Maival, né? Se a gente iria pré-dilatar, e quem que iria clipar essa válvula. Então, assim, a gente tinha muitas perguntas, muitos desesperos, e um paciente dentro da hemodinâmica de uma situação extremamente desafiadora para toda uma equipe que estava aqui tentando salvar a vida desse paciente. Diego, se você me permite, é muito interessante esse cenário, né? Porque nós sabemos que no Brasil, a grande maioria das hemodinâmicas não tem uma prótese disponível 24 horas por dia. Uhum. Então, eu queria então, é uma situação bastante complexa de ser resolvida. Perfeito. Eu queria convidar aqui o outro debatedor, moderador, que é o Tito, que tem uma realidade diferente, que ele está fazendo o seu fellowship em estrutural no Canadá, em Quebec. Atílio, vocês já tiveram essa situação onde tiveram que fazer TAV de maneira de salvamento ou emergencial, e o pessoal da empresa não estava lá ou não tinha prótese? Como é que vocês lidam aí no Canadá, na sua experiência, na sua realidade, quando você tem que fazer uma TAV de emergência e a equipe não está preparada? Divida conosco, caso o Diego dá a solução aqui no Brasil. Bom, boa noite, pessoal. Obrigado, doutor Adriano, mais uma vez pelo convite. Aqui a realidade é realmente bem diferente do que eu sei que a gente passa em diversos hospitais no Brasil, sobretudo fora dos grandes centros, fora São Paulo e Rio de Janeiro. Aqui a gente tem próteses da Medtronic e da Edwards disponíveis no hospital, dentro da sala híbrida, de diversos tamanhos, com todos os materiais prontos. E na nossa rotina, os especialistas das duas indústrias, eles ficam aqui durante todos os procedimentos. Então, na nossa rotina, durante a manhã, a gente vai discutir os casos, os dois representantes estão presentes, e no fim do dia, a fim dessa reunião, a gente fala, olha, a primeira vai ser Volute, a próxima vai ser uma Sapien 3 Ultra. Então, a gente tem muito fácil acesso à equipe da indústria aqui na nossa prática. No cenário de emergência, isso daí também não acaba sendo um problema para a gente, porque eles têm sobreaviso para estrutural, eles têm sobreaviso da hemodinâmica normal, mas também tem o sobreaviso da estrutural. Então, o ecocardiografista já é treinado, já tem experiência, as enfermeiras também. E aqui quem faz, o Diego mencionou ali de quem queria clipar a válvula, aqui quem faz isso daí são os enfermeiros em sala. É uma coisa também que eu fiquei surpreso de ver, porque na nossa aí quem faz é o especialista.
mas são os próprios enfermeiros do hospital, eles são certificados para fazer isso daí, não tem nenhum incentivo financeiro, faz parte do pacote de serviços que eles prestam para quem está fazendo os procedimentos de emergência e tudo mais. Mas eu diria que a maioria das dificuldades que eu tenho certeza que o Diego enfrentou aqui, aqui acho que a gente não passaria por conta já da estruturação e tempo e verbas, é realmente outra realidade. Mas e aí, Diego, o que aconteceu? Bom, perfeito. Eu devolvo só uma pergunta, eu vejo que tem vários colegas bem experientes na plateia, em relação à medida da área valvar, um eco transesofágico 2D, no momento não dispunhamos de 3D, ou a gente faria o mundo e o fundo movendo tudo para levar esse paciente grave para a angiotomografia para tentar fazer uma angiotomo protocolo TAV com a frequência cardíaca aumentada. Então, o que você, professor Adriano, o próprio Atílio, os outros colegas também, o Breno, aí, o que pensaria nesse momento? Brenão, você que foi o pioneiro em TAV no Brasil, em 2008, faz uma explanação para a gente de como é que a gente fazia o sizing desde o começo até os dias atuais. A gente faz hoje com tomografia, mas nesse caso em especial, na sua experiência, baseado desses 15 anos já de experiência, como é que você faria o sizing para o tratamento dessa TAV? Usaria o eco transesofágico, alguma técnica durante a TAV? Por favor, Breno. Cacheta, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. É muito bacana ver aí a TAV realmente forte no Brasil todo. E a gente, passo a passo, viu, Tito, vem conseguindo. É difícil chegar aí próximo à realidade que você está vivendo. Eu passei um pouco mais de 30 dias na Cleveland Clinic lá. Também eles têm esse modelo, já funciona lá muito forte, mas eles muito mais com a Edwards lá. Mas, aos pouquinhos, eu tenho certeza, o Cacheta faz questão de dizer isso aí para dizer que eu sou velho, viu, Diego? Eu sou velho, mas não tem problema, não. Eu sou tão velho quanto ele, porque a gente viveu esse drama todo, essa coisa toda na angioplastia e no implante dos stents também. E depois a gente vê aí que a sua intervenção coronária foi maravilhosa. Se a gente pensa nisso há 15 anos atrás, isso era uma coisa assim difícil de ser feita em qualquer centro, né? E hoje a gente tem isso, é natural que se aborde anatomias complexas coronárias com essa facilidade como você fez. Agora, em relação a esse caso, é um caso de incertezas, né? Muito mais do que de certezas. Perfeito. E como a gente fazia, como a gente começou, nos dá assim uma ideia, algumas ideias, né? Primeiro, de que a acurácia da medida com o eco transesofágico, mesmo transesofágico, se ela não for feita com um profissional que está assim, extremamente habituado a medir, a fazer intervenção, como o teu ecocardiografista está já, né? Ele é muito difícil porque qualquer mudança no plano de corte aí do eco transesofágico pode implicar aí numa mudança imensa na nossa área valvar. Então, sempre que eu acho que isso acontecia, a gente viu acontecer demais no começo da experiência da TAV, né? No Brasil, no mundo, na realidade, porque naquele tempo essa questão da tomografia, desse conceito da tomografia, não estava tão bem estabelecido como está hoje, e veio daí do Canadá, né, Tito? O pessoal aí da tomografia muito forte, e é quem começou a estabelecer todos esses parâmetros aí de medida. Agora, num caso desse de exceção, eu acho que por todos esses comemorativos que você falou, descer um paciente em choque cardiogênico, frequência cardíaca alta, desde que você tenha realmente um ecocardiografista que você possa confiar, eu acho que o eco transesofágico pode realmente ser um grande divisor d'águas. Agora, se o teu ecocardiografista não tem essa experiência tão grande de medir, eu acho que essa experiência, pelo menos aqui
eu vi o Marcelo Vieira, que é a nossa referência de eco aqui, e o Fischer, ganharem essa experiência medindo em sala e comparando com a medida que a gente tinha da angiotomografia. Se você faz isso nos casos eletivos, e principalmente naquele momento que a gente fazia, que não fazia estratégia minimamente invasiva, eu acho que eles adquiriram uma experiência muito grande, que essa experiência hoje é capaz de nos dar suporte assim, do que você pode definir para uso em sala. Então, aqui, eu acho que eu consideraria a opção de um eco transesofágico, sim. Agora, se eu não tenho essa confiança no ecocardiografista, aí eu acho que é muito difícil você medir sem uma tomografia. Perfeito. Perfeito. Outra possibilidade, durante o procedimento, que a gente pode tomar mão quando ou não tem tomografia, ou tem muito artefato, sua medida não está confiável, ou não tem ecocardiograma transesofágico tridimensional, você fazer o sizing pela pré-dilatação. Então, você escolhe um balão e, durante a pré-dilatação, você faz uma injeção de contraste para você ter uma dimensão aproximada do balão. Mas só que nessas condições, com o paciente com choque cardiogênico, tudo que a gente não quer é pré-dilatar, se possível, né? Nesses casos, aqui eu faço uma pergunta, talvez, para quem estiver na plateia, ou para o Marcos Danilo. Considerando que a medida do anel não será uma medida muito precisa, pelo fato de não ter tomografia, será que a balão expansível ou a autoexpansível é uma prótese mais confiável, no sentido de dar mais condições de pequenos erros nas medidas? O que vocês acham? Ô Cacheta, não sei o que se o Marcão está aí. Está sim, eu estou vendo. Ele está com o microfone desligado ainda. Liga o microfone, Marcão. Suas opiniões são sempre importantes demais. Agora... Salve! Salve, estou aqui quietinho, ouvindo gente querendo falar. Você foi chamado, mas o que eu acho é que depende do que você acha também na medida do eco transesofágico. Às vezes você está no meio de uma medida de um anel ali, e isso já te deixa, daquele intervalo ali, muito confiante que você pode usar e, sei lá, vamos supor, uma 26, e aí depois pode dilatar com 1, 2, 3 ml a mais, né? Agora, se você está muito ruim, é quando você está muito no limite dessas áreas aí, né? Aí eu não sei, mas eu acho que às vezes a autoexpansível, a impressão que eu tenho é que te dá uma mobilidade maior. Mas nesse caso você estava... Nem essa opção você tinha, né, Diego? Não. Você tinha a do dia, né? Eu tinha do dia, daquele momento, né? Exato. E eram algumas ainda, não era a grade completa, né? Então, a gente tinha que pensar nisso ainda. Então, tá. Vamos lá, Diego. Bom, excelente caso. Diante disso, nós conversamos, o João realmente explicitou essa situação, falou, Diego, eu não tenho essa experiência, vou tentar. João mediu, a gente fez algumas medidas e, muito provavelmente, a gente pensou, no primeiro momento, numa prótese 27,5, pela medida do João. E era exatamente a medida que o cidadão não tinha, né? Então, aqui o colega não tinha essa medida aqui para a gente. Então, diferente da Edwards, a Maival, a Meril vinha com bastante sizes, né? Então, assim, de poucos em poucos, mas não tinha essa medida. Então, a gente resolveu estabilizar um pouco esse paciente e levar ele para a UTC de emergência, já que o colega que estava de plantão, que nos acordou, era da imagem cardíaca e ficou lá nos acompanhando, então a gente sabia que a gente ia ter um exame de má qualidade, com a frequência cardíaca aumentada, o tamanho da válvula também ia ser um pouco estimado. Então, a análise do João ficou com uma Maival 27,5 e a UTC sugerindo uma 29, né? E a clipagem dessa válvula foi feita pelo enfermeiro nosso aqui, na época não tinha o treinamento, né, através de uma chamada de vídeo. Então, basicamente, era esse o cenário de guerra que nós tínhamos naquele momento. O paciente volta, então, para a mesa, onde nós escolhemos, então, literalmente, a prótese número 29, que era o que ele tinha. E aí seria tudo que Deus quiser mesmo, e era o que a gente iria fazer. Então, por que nós resolvemos pré-dilatar esse paciente? Vocês já vão entender por quê. Porque nesse primeiro momento, você vê que um paciente está extremamente chocado ainda, você vê que altas drogas, por mais que você diminua, o balão ele não consegue ter uma boa conformidade, ele fica extremamente querendo pular dessa válvula. E o balão também que nós tínhamos aqui era um balão 18, era o único balão também que nós não tínhamos balões também um pouco maior, então perceba até que o balão não fez uma cintura adequada, e por conta desta
disso aqui. A gente resolveu pré-dilatar, por quê? Porque na clipagem, você perceba que essa válvula ela não ficou bem clipada. Você vê que a porção dela, da face abdominal aqui, que a gente pode falar ventricular, ela ficou um pouco aberta. E aí na face aórtica ela ficou mais fechada. Então, fiquei bastante preocupado naquele momento, até pela descrição do eco, que tinha bastante fibrofalsificação das cúspides e tudo, de eu pegar e me enroscar com essa prótese ali na passagem, no cruzamento da válvula. Então, por isso que eu resolvi pré-dilatar. E aí, a gente fez essa liberação, né, um paciente já extremamente em choque, de várias horas, e a gente veio liberando esse paciente, essa válvula, ela estabilizou, e depois a gente conseguiu complementar o restante da liberação desse paciente. Então, essa foi a nossa liberação. E no final a gente fez uma aortografia que mostrava que tinha apenas traços de regurgitação valvar. Então, diante disso, a gente analisou esse paciente ele retornou para a unidade coronariana com NOR ainda em doses altas, mas porém ele melhorou hemodinamicamente após a realização da TAV. No período da tarde ele retirou vasopressina, e 6 horas após o monitor ele apresentava um paciente que não estava bloqueado, apenas umas extracístoles bem raras, com uma pressão adequada, apenas com noradrenalina. A gente tinha também o eco do João, tá, no pós-operatório, que o João descreve aqui no dia, ele descreve aqui que esse paciente saiu com gradiente bem reduzido em relação a uma média de 3, uma prótese normofuncionante, sem questão, não tinha líquido periprotético, e a colega, no dia 19, então, 2 dias depois, já na segunda-feira, ela faz exatamente isso, também repete esse eco, onde ela vê um pico de 17, um médio de 9, ou seja, aí que eu também coloca como uma prótese em posição aórtica normofuncionante, né? Aí, o que nós tivemos? Nós tivemos a grata surpresa hoje, novamente eu enchi o saco do João para que ele viesse hoje logo cedo, e eu pedi para o paciente retornar na manhã de hoje. O João conseguiu fazer o ecocardiograma dele, transtorácico mesmo, então não tinha manutenção nenhuma de líquido periprotético. O que chamava a atenção também era a manutenção também do gradiente médio, em torno de 7, 8. Esse paciente, uma grata surpresa que nós pegamos e depois de um ano nos reencontramos e, assim, percebi que o paciente está bem, vivo, e valeu toda a pena a luta que nós tivemos, e não tem a luta do eu, não, foi a luta do nosso, valeu muito a pena. Isso serviu de aprendizado imenso, porque hoje isso serviu para que a gente brigasse com algumas empresas, e hoje nós possuímos aqui, pelo menos na cidade de Campo Grande, na capital, todas as medidas de uma marca balão expansivo e também de uma autoexpansiva. Também, como o Tito falou sobre a situação dos balões, de todos os kits, também possuímos, e também temos o treinamento tanto do nosso enfermeiro, o André, que é o enfermeiro-chefe aqui do todo o grupo Neurocor, e também de alguns representantes também que fizeram o treinamento e buscaram exatamente essa expertise aqui, para que a gente, no futuro próximo, que esteja diante de um cenário desse, a gente esteja um pouco mais preparado. Por sorte, esse paciente está vivo, está bem, mas, assim, hoje acho que a gente está muito mais bem preparado em relação a um procedimento como foi feito hoje. Então, quem acredita sempre alcança, então eu sempre penso que valeu muito a pena toda a luta de todo o grupo. Tá bom? Obrigado, pessoal, pela apresentação. Boa, Diegão. Cara, espetáculo, Diegão. Parabéns, cara. Parabéns, Diego. Caso maravilhoso. Eu acho que eu só corrigiria... Tito, por favor. Desculpa, eu já me metei, não. Acho que eu só corrigiria, Diego, que você falou ali, por sorte, esse paciente está vivo. Eu acho que não chama sorte, não. Acho que chama competência e trabalho em equipe. E querer fazer o máximo que você pode com o que você tem na mão. A minha sugestão também, doutor Adriano, seria que esse caso fosse apresentado no mês do Halloween, para a gente colocar na sessão Nightmares, porque, olha, era aquele que você vai por tudo ou nada, né? É óbvio que a gente não está discutindo condições ideais, mas com tudo que você tinha à mão, deu para ver que vocês fizeram o que dava, o que era possível, fizeram com qualidade, tanto que o paciente teve um resultado excelente, uma implantação muito boa, na medida, só parabenizo vocês aí, muito legal de ver, obrigado por compartilhar. Fantástico.
MD, você gostaria de fazer comentários? Gostaria, eu sou fã, Diegão, de angioplastia complexa, cara, e às vezes a anatomia em si não é tão complexa, mas é o contexto, né? Então a gente fala isso, tem a angioplastia complexa por causa da anatomia coronária e tem a angioplastia complexa que o paciente é complexo, o cenário. Então você estava de madrugada, você tinha um doente com estenose aórtica importantíssima, num choque cardiogênico refratário ao cubo, e você precisou de ser rápido, preciso. Nossa, foi espetacular a sua angioplastia do tronco e da CX ali. E uma coisa, eu gosto bastante da prótese que você usou aí, e tem um detalhe, você dilatou o Python, você introduziu 14, depois você dilatou com 18 para você passar uma 29, né, formal. Eu queria saber o seguinte, a despeito desse crimping aí, o seu enfermeiro fez milagre, todo mundo fez sua participação especial. Com certeza tinha um monte de gente ligando para 1000 pessoas, enquanto você corria para falar com o Léo aí. Léo, meu guru, ele sabe disso. E eu queria saber como é que foi para você subir a MyVal 29 com essa crimpagem aí ad hoc. Você sentiu muita resistência? Em algum momento você se preocupou em descrimpar? Como é que foi? Você sentiu a resistência inicial quando ele vai mergulhar no Python? Basicamente, a dificuldade é imensa. Todas as tábuas eu sinto um pouquinho de dificuldade, realmente eu paro, porque eu tenho uma preocupação imensa da questão da anatomia, de tanto de femoral quanto de ilíaca. Então, eu lembro que nesse dia foi assim, acho que foi a ajuda eu não sei se foi o colega Augusto ou se foi o cirurgião mesmo que subiu, porque literalmente eu lembro que a dificuldade era imensa, a gente tinha uma preocupação imensa por estar um pouco aberta aquela prótese, tentamos melhorar ela numa nova clipagem, mas não melhorava mais, e também a gente não tinha mais tempo, uma vez que a gente pré-dilatou, o paciente realmente ele precisava daquela prótese, mas foi com bastante dificuldade, Marquinhos, não tinha... E um detalhe, você não conhecia os calibres ilíaco-femorais, né? Que você não tinha a tomografia do complexo aórtico, nem do território ilíaco-femoral, então tinha isso também. Exatamente. Então, cara, foi uma Tav MacGyver Highlander aí. Parabéns, parabéns. Excelente, cara. Diego, eu gostaria de fazer só um último comentário, viu, Cacheta? Você vê como as dificuldades somam muito para a nossa vida, né? Você vê que o cenário que você conseguiu construir aí em Campo Grande, depois de um momento difícil desse aí, que brilhantemente, eu concordo com o Tito, não tem nada de sorte, assim, tem de muita competência, você conseguiu construir um cenário completamente diferente, né? Quer dizer, você hoje tem na sua região a capacidade de atender qualquer indivíduo independente, assim, imediatamente, né? Independente do caso clínico. Parabéns, é muito bacana ver isso. Escutar isso de você, fico mais feliz aí. Ô, Diego, e é legal isso que você comentou, de que não tinha disponível diversos tamanhos, ou não tinha diversas companhias, ou não tinha nenhuma companhia, porque isso daí acaba virando um nicho de mercado, né? Por exemplo, aqui a gente começou a ter a Accurate Neo 2, e eles não tinham o representante deles na cidade disponível. E como eu disse, as nossas discussões são no começo da manhã para definir as próteses que vão ser utilizadas. Então, eles assim, olha, se o cara de vocês não está disponível aqui, vai ser ou o Sapien ou o Medtronic. Então, isso daí gera um nicho, né? Eu estou sabendo que a MyVal tem incomodado bastante os outros dois grandes empresas aí no Brasil. Então, eu acho que quem sai ganhando com isso daí é a equipe médica e, no fim, o paciente, né? Com certeza. Perfeito. Excelente, Diego. Obrigado. Eu destacaria também esse caso, então, o Diego, ele tratou um paciente com choque cardiogênico, com doença arterial coronária, lesão de tronco complexa, fez angioplastia no choque cardiogênico, e essas condições todas adversas, ele, de certa forma, teve que inovar. E eu destaco aqui a inovação da telecrimpagem, né? Mas pode ser uma ideia, Breno, porque claro, nem em todos os lugares do Brasil é possível ter um profissional para fazer só a crimpagem, porque o que eles fazem, evidentemente, é identificar a qualidade do material, etc. Mas por que não eles não podem supervisionar isso no Brasil, em regiões mais distantes, né? Pode haver um treinamento dos enfermeiros, um treinamento básico, digamos assim, e algumas crimpagens poderiam ser feitas à distância. Então, acho que o Diego ele trouxe uma ideia interessante. E como você disse, Breno, muitas vezes a gente enfrenta algumas situações que, a partir dessas dificuldades, a gente vê soluções, ou traz soluções. Então, o Diego, com essa dificuldade toda, né, e tratou o paciente com brilhantismo,
ele de fato mudou o cenário do tratamento de TAV, pelo menos em Campo Grande. Então, Diego, parabéns pela sua audácia, coragem e pelo sucesso do procedimento. Obrigado, professor. Obrigado de Muito obrigado por trazer esse caso. Como eu disse, cada caso de TAV tem uma nuance diferente, e esse caso foi muito diferente. Muito obrigado por contribuir aqui com a nossa webinar. Obrigado. Tá bom? Obrigado. O próximo palestrante, então, Victor Rueda. Tá por aí, Victor? Microfone, Vitão. O microfone está desligado, Victor. Victor, tá por aí? Ele está na reunião, mas ainda está no mudo. Tá nos ouvindo, Victor? Victor, embaixo, na última linha lá, tem o íconezinho do microfone. Dá um clique nele aí. Deixa eu dar uma ligadinha para ele aqui. Se você quiser ir conduzindo aí, Breno. Ô, Diegão, deixa eu só aproveitar esse gap aí para tentar ter uma noção mínima de calibre ali, ilíaco femoral. Você conseguiu fazer aquela arteriografia no modo DSA, eu vi que você curte DSA, já vi alguns casos seus aí, você curte terminar com uma angiografia por subtração digital, né? Mesmo a aorta dando aquela balançadinha que sempre dá. Mas você conseguiu fazer aquela injeção aí acima da bifurcação para tentar ter uma noção de calibre ou teve que ser na raça mesmo? Microfone, Diego. Vocês conseguem olhar a minha apresentação? Deixa o Vitão. Tranquilo, depois a gente troca ideia. Obrigado. Manda brasa, Vitão. Vai lá.